O silêncio muda de significado conforme você muda por dentro. Há uma fase da vida em que você fala demais, porque precisa ser ouvido. Depois, você fala menos, porque percebe que não adianta. E existe um ponto mais raro, quando você se cala, porque não precisa mais. Os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos. Eles não tratavam o silêncio como ausência de voz, mas como expressão de caráter. Hoje vamos falar sobre o silêncio que fortalece, o silêncio que cansa, o silêncio que amadurece e o silêncio que denuncia a dor. Fique até o final, porque o estoicismo não romantiza o silêncio, ele o disciplina. Por que o silêncio incomoda tanto? Vivemos numa cultura que premia quem reage rápido. Responder é visto como força. Explicar-se é visto como obrigação. Silenciar é visto como fraqueza. Mas os estoicos iam na direção oposta. Epicteto, que nasceu escravizado e viveu sob humilhação constante, ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Quando alguém te provoca, o impulso de responder nasce da crença de que você precisa se defender. O silêncio começa quando você entende que nem toda opinião tem poder sobre você. O silêncio incomoda porque ele quebra o jogo. Quem se cala sai do campo da disputa emocional. Para os estoicos, força não era dominar o outro, era dominar a si mesmo. Sêneca dizia: aquele que é senhor de si é mais poderoso do que aquele que conquista cidades. O silêncio é força quando você não reage por impulso, não se explica para quem não quer entender, não entra em disputas para alimentar o ego alheio. Marco Aurélio, imperador romano, cercado por traições, intrigas e críticas, escreveu em seus diários, que nunca foram feitos para publicação: escolha não ser ferido, e você não será. Isso é silêncio interno, não é indiferença, é autogoverno. Existe um silêncio que só chega com o tempo. Ele nasce quando você percebe que convencer cansa, discutir nem sempre esclarece, falar nem sempre aproxima. Sêneca alertava que falar demais é sintoma de inquietação interior. Onde há excesso de palavras, há falta de equilíbrio. A maturidade traz um silêncio seletivo. Você passa a escolher onde coloca sua energia, quem merece sua explicação e quais batalhas não valem a alma. Esse silêncio não é frieza, é discernimento. Nem todo silêncio é força. Às vezes é exaustão. É o silêncio de quem já explicou demais, já tentou demais, já esperou demais. Marco Aurélio escreveu: não desperdice o que resta da sua vida preso aos erros dos outros. O silêncio do cansaço não é fraqueza, é um limite sendo criado. Você não se cala porque perdeu argumentos. Você se cala porque perdeu vontade de se desgastar. Quando você se cala, você começa a ouvir coisas que o barulho escondia. O silêncio ensina. Quem fala para dominar, quem fala por medo e quem se incomoda com a sua paz. Epicteto dizia que o sábio fala pouco porque observa muito. A natureza nos deu uma língua e 2 ouvidos para que ouçamos o dobro do que falamos. No silêncio você aprende sobre os outros, sobre seus limites, sobre seus próprios impulsos. É no silêncio que o caráter se organiza. Aqui está o ponto mais delicado e mais honesto. O estoicismo não defende repressão emocional. Existe um silêncio que não é virtude, é medo. Silêncio que evita conflito necessário. Silêncio que engole dor sem elaborar. Marco Aurélio não se calava quando precisava agir. Ele apenas não desperdiçava palavras. O silêncio é saudável quando protege a alma, mas torna-se nocivo quando aprisiona a verdade. A pergunta estoica não é: estou em silêncio? Mas sim, por que estou em silêncio?
O silêncio estoico não é ausência de voz, é presença de consciência. Às vezes, ele é força, às vezes, maturidade, às vezes, cansaço legítimo, e às vezes, um sinal de que algo precisa ser encarado. O sábio não fala tudo o que pensa, mas nunca deixa de pensar sobre o que cala. O silêncio vira poder no exato momento em que ele deixa de ser reação e passa a ser escolha consciente. Enquanto você fala para se defender, explicar ou provar algo, o controle ainda está fora de você. Epicteto ensinava que o verdadeiro poder começa quando você para de tentar controlar o que não depende da sua vontade. De algumas coisas somos senhores, de outras não. O silêncio é poder quando você entende essas 5 lições. 1. O silêncio vira poder quando você não reage ao que foi feito para te provocar. Quem provoca quer uma resposta. Quem ataca quer uma reação emocional. Quem manipula quer acesso ao seu estado interno. Quando você responde no impulso, entrega exatamente o que o outro quer. Atenção, energia, conflito. O silêncio corta esse fluxo. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é não se tornar semelhante àquele que te feriu. Silenciar aqui não é submissão, é recusa em descer ao nível emocional do outro. E isso é poder. 2. O silêncio vira poder quando você não precisa ser compreendido por todos. Existe um ponto da maturidade estoica em que você percebe: ser mal interpretado cansa menos do que se explicar para quem não escuta. Sêneca dizia: quem explica demais acaba sendo escravo da opinião alheia. O silêncio vira poder quando você aceita que nem todos vão entender, que nem todos precisam entender, que sua verdade não depende de validação externa. Você não se cala por medo. Você se cala porque não deve explicações a quem não tem compromisso com a verdade. 3. O silêncio vira poder quando você observa mais do que fala. Para os estoicos, observar é uma forma elevada de ação. Epicteto falava pouco em público, mas era conhecido por ouvir com atenção quase desconcertante. No silêncio você percebe incoerências, enxerga intenções ocultas, entende o jogo antes de entrar nele. Quem fala demais se revela rápido. Quem se cala lê o ambiente. O silêncio aqui é poder estratégico. 4. O silêncio vira poder quando você protege sua paz interna. Marco Aurélio governava um império em crise. Ele não tinha o luxo de reagir a tudo. Em seus escritos, ele repete a mesma ideia de formas diferentes. Não permita que a mente se torne escrava de emoções passageiras. O silêncio vira poder quando você entende que a paz vale mais que a razão, o equilíbrio vale mais que a vitória e o autocontrole vale mais do que uma resposta perfeita. Você não se cala porque perdeu força. Você se cala porque sabe onde ela está. 5. O silêncio vira poder quando você fala apenas quando é necessário. O estoico não é mudo, ele é preciso. O silêncio cria peso nas palavras. Quem fala pouco quando fala é ouvido. Sêneca afirmava: o sábio não desperdiça palavras, assim como não desperdiça tempo. O silêncio vira poder quando sua fala não é impulsiva, sua palavra tem direção e sua presença comunica mais do que seus argumentos. O silêncio vira poder quando você não o usa para se esconder, mas para se manter inteiro. Quando você não se cala por medo, mas por consciência. Quando você entende que nem toda batalha se vence falando, algumas se vencem não entregando sua energia. Isso, os estoicos sabiam muito bem. Se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários: silêncio consciente. E se inscreva no canal,
Porque nem toda verdade precisa ser dita em voz alta. Algumas precisam ser vividas.